Fala, gigante, tudo bem com você? Denis Willian na área, Gigante Trader, para mais um vídeo. Estamos começando agora o De Frente com os Gigantes, o nosso episódio especial, galera. Estamos aqui com vários empresários aqui de Itumbiara e a gente está aqui com gestor de tráfego, especialista em marketing. A gente tem pessoas que trabalham com dropship, contador, a gente tem dono de empresa de telecomunicação, nós temos dono de bar, a gente tem uma pessoa que faz gestão de negócio, a gente tem tudo aqui. Então, se você quer abrir sua empresa, o momento aqui é agora, porque aqui a gente tem tudo. Então, se você precisa abrir sua empresa, tem uma gestora que vai te ajudar a fazer a gestão do negócio financeiro. Você tem o Hélio, que vai te ajudar com a internet, porque uma empresa sem internet não funciona, né? Você tem o Guilherme Watanabe, que ele vai te ajudar a fazer a contabilidade, né? Porque não existe uma empresa sem contabilidade. Você é o estrategista de marketing, você vai fazer o quê? A análise de público da pessoa, aonde é o melhor local para ela estar, onde é o melhor local para ela, né? Ela investiu o dinheiro dela e fazer o marketing dela, né? A gente tem dono de loja de roupa, cara. Aqui é incrível. Então já quero pedir para você se cadastrar no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Estamos aqui com a edição 10, se eu não me engano, do De Frente com os Gigantes. A gente vai encerrar essa temporada do De Frente com os Gigantes aqui em Itumbiara para fechar com chave de ouro, e não melhor que isso, com empresários de Itumbiara. Eu não contei faturamento, mas eu acho que já passou de uns 2 milhões aqui. Em valor combinado já passou. Só o meu? Não é possível. Então, assim, a gente tem grandes empresários, eu acredito muito no relacionamento e no network. O projeto Trade On Board, ele surgiu, obviamente, porque eu trabalho com o mercado financeiro há 6 anos, especialista em macroeconomia e dados quantitativos. E o Trade On Board, na verdade, acaba que passa a ser o quê? Uma negociação a bordo, né? Não é só o trade em si, não vou trazer só traders aqui, a gente vai trazer referências do marketing digital, do mercado financeiro e grandes empresários para estar trabalhando com a gente aqui, comentando, fazer network, né? Então, assim, eu sou fruto de relacionamento, né? Então, assim, o network hoje ele tá me levando a lugares que eu nunca imaginei. Então, essa edição especial do De Frente com os Gigantes, dentro do Trade On Board, que a gente vai estar fazendo 2 vezes por ano, quer dizer, a gente vai trabalhar esse network intencional, né? Então a gente está aqui em Itumbiara, a gente vai ter essas 2 edições. Os alunos do Potencialize que estão assistindo, vocês vão ter direito, né? Se você for destaque, for escolhido pela nossa equipe, vocês vão ter direito de acessar, né, esse grupo de network. Então os próximos a gente vai trazer pessoas do mercado financeiro. O Altino não pôde vir porque ele está com o pé quebrado, infelizmente. Então eu ia trazer um influencer da XP Investimentos para estar com a gente. Mas assim, a gente sabe, Deus sabe o que faz, o projeto está iniciando, eu acredito que tem muito a crescer. E agora, né, já falei demais, todo mundo me conhece, né, e agora eu quero conversar com esses gigantes, né, porque a gente está no De Frente com os Gigantes e a gente tem que conversar com esses gigantes, né. A gente está aqui com o Rafael, meu amigo Rafael, inclusive agora eu sou cliente dele, e o meu amigo Alisson. Quem não sabe, o Rafael, eu vou deixar eles se apresentarem, né. Mas o próprio Rafael, hoje ele está ajudando a gente a fazer nossa estratégia de marketing, né? Analisando o nosso público e etc. Então, assim, Rafael, seja bem-vindo ao Trade On Board, ao De Frente com os Gigantes. Um prazer se você estar aqui com a gente. E eu quero te agradecer, né, por você ter vindo. Você veio de Uberlândia, né? E eu vou deixar você falar um pouco de você, mas assim, antes de tudo, eu quero que você fale de você, Rafael, como pessoa, né? Quem que é o Rafael? Né, qual que são as suas essências, as suas qualidades, até mesmo os seus defeitos, né? E obviamente eu quero que você, se você tem filho, fica à vontade. Meu nome é Rafael Baroni, eu tenho 33 anos, eu sou pai da Alice, pequenininha, né? Eu comecei, cara, a minha carreira, começou na engenharia, né? Então eu sempre fui um cara muito voltado para decisão realmente baseada em alguma coisa, né? Você não constrói uma casa sem um projeto, por exemplo, né? Então eu comecei tudo na minha vida, eu sempre levei assim, sempre fui muito analítico, né? Então eu sempre gostei de planejamento e tal, e o meu ponto fraco, que você perguntou aí, o ponto fraco sempre foi ser muito preguiçoso.
Então eu sempre buscava atalhos, né? Sempre buscava atalhos, alguma coisa que era mais rápido para fazer. E nisso aí eu acabei tendo também alguns tropeços, né? Normal. E aos poucos a gente vai organizando isso, né? Então a Safra, né? Que é a minha empresa hoje, que a gente trabalha com pesquisa de mercado para marketing digital, ela nasce eu tinha uma agência de tráfego e a gente entendia que na verdade a gente precisava primeiro organizar os dados para a gente poder começar a tomar decisão, né? Então, nasce de uma operação simples, em que eu sozinho consigo tocar uma operação inteira, que o faturamento ali de 5, 6, 7, 8 agências eu consigo fazer sozinho. E então entra aí o componente da preguiça e entra meu lado analítico, que é de querer basear tudo em dados. Então a inteligência de mercado é dado, marketing realmente baseado em dados e não em achismos, né? Eu acredito assim, a gente tem uma frase que fala que sem dados a empresa não gerencia. E eu, no momento que eu estou passando potencializo, os números são os meus melhores amigos. Eu não tomo nenhum passo mais se não ver os números. Exato. Eu sei o que o Alisson tá aí, ele é gestor de tráfego, então quando fala de planejamento de uma campanha, de ver as métricas, você vai tomar os passos através das métricas, né, Alisson? Eu acredito nisso. Então, assim, os números ali é a sua visão. Aonde que você vai dar o próximo passo que você vai fazer dentro. Então, os números ali, cara, é sua família ali dentro. Então, você realmente avaliar tudo, utilizar, montar e otimizar tudo. Bacana. E já aproveitando que você está falando, se apresenta pro pessoal. Tanta gente ia morrer nesse rio, minha filha. Eu conheço gente que nadava muito bem, que morreu aí. É porque tem aquelas paradas que puxa pra baixo. Comecei com esse mercado há 2 anos atrás, eu sou novo ainda. Então, na prática, galera que já nadei aí. eu tô evoluindo assim. Eu comecei agora nesse mercado, né? Comecei no investimento, deu errado, aí depois que eu conheci o mercado e tal. E aí, cara, foi a primeira vez, vamos supor. Porque na hora que eu vi, cara, esse mercado, a possibilidade que eu podia crescer, né? E os caras que ganhavam mil reais no CLT, 8 horas, esse cara possa expandir, né? Possa evoluir mais, dar um futuro melhor à minha família. Então eu sempre pensei que a sua humildade, porque eu vim lá de baixo, e sempre honrar as equipes. Interessante. Pra quem não sabe, o Alisson foi meu sócio, né? Ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe disso, eu acho. O Alisson foi meu sócio, a gente teve um momento ali de experiência, a gente teve um painel de LED, né? A gente trabalhou com o LED, foi o primeiro investimento que ia financiar deu errado, mas não deu errado, foi investimento. Eu acho que nasce investe é investimento para você fazer. Então lá na hora que eu fiz o primeiro investimento, eu aprendi o mercado, aprendi como empreender realmente funciona. Eu colhi esses frutos de aprendizado, graças a Deus hoje eu estou colhendo esses aprendizados. Eu tive os negócios que não deu certo, eu conto como investimento em conhecimento. Eu tive um negócio, né? Para quem não sabe, quem me conhece aqui de Itubiara, eu tive o Potencializa. Eu tenho e vou continuar tendo o resto da vida. Mas eu tive o Saideira, que era um bar que a gente teve uma conveniência e, cara, o que eu aprendi de gestão de negócio, pessoa, processo lá, cara, você imagina, uma conveniência, ela tinha lá, sei lá, mais de 100 produtos, tá de boa, que tá assim. Mais de 100 produtos, imagina controlar isso num sistema, saber o que é de tributo para cada um, o que é cada coisa, por exemplo, o salgado. O salgado lá, eu não tinha como, ele não tem um código lá, eu acho que é o NCM, né? NCM, acho que é o NCM. O NCM não tem o salgado, ele não tem um NCM. A gente tinha que lançar o NCM do recheio, por exemplo. O presunto, a carne moída, o queijo. Então, assim, então o que eu entendi que dentro de uma empresa o processo é importante, a qualidade da entrega, você entender o seu público é o mais interessante. Então, o Saideira me deu uma base assim ele me deu uma base para, cara, como que eu posso dizer? Para aprender. Então o negócio hoje, esse negócio que eu tive foi o Saideira, ele me ensinou muito. Me ensinou muito. Assim, quando eu ainda saí, que eu investi na empresa, né? Fora o que eu paguei para entrar nela, eu investi na empresa para entrar nela. Aí eu investi mais
organizando as outras coisas, ajudando a empresa e tal. Tinha mês que não batia o caixa, eu tinha que juntar do meu dinheiro para pagar colaborador. Mas assim, o aprendizado no negócio, os negócios que não deram errado, eles me levaram para ter conhecimento. Né? Então assim, hoje se uma pessoa, por exemplo, eu estou abrindo potencial, eu tenho um Potencialize. O que a Safra hoje auxilia o Potencialize? Rafael, eu tenho uma empresa, eu quero fazer uma estratégia de marketing. O que eu preciso fazer nessa estratégia de marketing, né, para mim atingir o público que eu quero? Porque assim, por exemplo, você tem um cliente lá, a Vista, por exemplo. Você tem que entender e do público dele, saber onde o público dele tá. Porque senão você dá tiro errado, né? É a mesma coisa do tráfego, só que você trabalha mais, você pega a estratégia e manda tudo pro tráfego, saber analisar a sua estratégia, né? E ele consegue direcionar a campanha dele, seria mais ou menos isso. Mas eu, por exemplo, hoje eu quero abrir uma empresa. Como a gente está falando de processo, hoje eu não vou abrir uma empresa sem ter um processo. Eu não vou abrir só a porta, né? A portinha, pôr uma fachada e acabou. Não é assim. Então, assim, quando a gente fala de abrir um negócio, o que o seu trabalho vai influenciar nessa abertura desse negócio, de certa forma ajudar a pessoa, e o que ele vai, tipo assim, o que vai contribuir até mesmo lá na frente para ele economizar dinheiro. Sim. A pesquisa de mercado, ela faz você trabalhar com inteligência de mercado, inteligência de dados. Então, quando você trabalha com números, vou te dar um exemplo. Pegando aí, qual que é a estratégia que a gente está montando para você, o que a gente está pensando. Para eu entender o seu mercado, eu preciso ir em todos os seus concorrentes, antes de chegar, por exemplo, lá e começar a fazer a gestão de tráfego e definir qual que é o público, qual é o tipo de campanha, que tipo de criativo. Antes eu tenho um processo anterior, que o que eu tenho que fazer? Em vez de você investir em teste, por exemplo, o tráfego, testa, dá errado, testa de novo, dá errado. Você pode começar lá na frente, você começa 2, 3 anos de aprendizado na frente, buscando coleta de dados que vão vir lá dos seus concorrentes. Então vou descobrir quem que são seus concorrentes de mercado, quem são outros experts que estão falando com o seu público. E aí eu vou entender que linguagem que eles usam, em que plataforma que eles estão, que formato que eles fazem, o que as pessoas comentam nos vídeos dele, quais são as dores, o que elas reclamam, o que elas acham que falta. Eu descubro tudo isso para poder montar uma estratégia, um plano de mídia, um projeto de marketing, para te entregar e falar, segue nessa direção aqui, que esse erro aqui que esse cara cometeu lá atrás, você já não vai cometer também. Você já vai começar na mesma estrutura de marketing, pelo menos de inteligência de mercado, que um cara, por exemplo, um expert de mercado que está lá no topo já começou. Então eu vou decifrar qual que é a estratégia dele, o que funciona, o que não funciona, e vou te entregar só o que funciona. Então, em vez de você começar hoje, vamos testar isso, testar aquilo, você já começa certo. Você já começa seguindo a estratégia que é comprovadamente por uma pesquisa de mercado, inteligência de dados, que aquilo ali funciona. Então é isso que a gente faz, que a gente entrega para a empresa. A gente adianta 3 anos de investimento em marketing furado, que às vezes não dá retorno. E aí isso aí já te ajuda, porque você sabe onde você vai dar o tiro. Porque aí eu vou evitar muito gasto de dinheiro, investimento em ads, e eu já vou começar com uma coisa mais certa, os dados são certos, né? Já é comprovado isso. Então isso aí já ajuda demais, né? O trabalho de porque a maioria hoje dos empresários, quando vem a procura, né, eles querem milagre, eles falam, nossa, eu quero um contrato. Cara, não existe isso. Quero ROI no primeiro mês, 10. Não tem como, né? Uma que não tem como, cara. Se o cara acertar de primeira, eu acho que é sorte de principiante. É igual nós foi jogar poker uma vez. O Elber bateu em todo mundo. Nós foi jogar poker, o Elber bateu em todo mundo. Nunca tinha visto um Royal Flush na vida. Ele pedia truque na hora de jogar ficha e ganhava de nós. Tem lógica? Não, realmente. É normal acontecer o resultado ele de uma primeira vez, mas sim, é raro, é 1 em 1 milhão. Mas o problema é esse, porque todo mundo acha que, por exemplo, o marketing vende, mas o marketing não vende. Eu sempre falei isso pro pessoal, marketing é meio. Ou seja, o marketing ele não é o fim, marketing é o meio. Então, por exemplo, a empresa contrata a Newvox, por exemplo, que é a agência do Alisson, eles vão achar que essa agência vai fazer milagre e vai vender para ele, mas não é assim. Por quê? Porque o marketing ele é o meio para chegar até o comercial. O marketing é como se fosse assim, aquele cara sentado com o microfone na porta do negócio lá, gritando, vem aqui, vem entrar, que promoção, colchões eu tô bom, eu tô fazendo propaganda de graça.
colchão não sei o que, 55 molas com um fio peruano, que não sei o que lá. Aí a pessoa entrou dentro da loja, acabou. Depois que a pessoa entrou dentro da loja, são os vendedores da empresa. Aí a pessoa contrata você, né? E fala assim, não, beleza, igual no painel. O pessoal achava que o painel ia vender. Aí o pessoal não renovava, falava assim, não tá vendendo, não sei o quê. Aí eles não entendem que o quê? Que dependendo da mídia que ele tá fazendo, uma para reconhecimento de marca, autoridade, né? A outra coisa é para trazer lead. Então fez a campanha, chegou no WhatsApp, o cara não sabe nem atender o cliente, não sabe quebrar a objeção, não sabe trocar ideia, não sabe ligar. Então assim, esse é o problema, né? Isso entrou num ponto interessante, porque o comercial hoje, eu acho que é 80%, 50% referente ao tráfego, porque o tráfego ele é uma pontinha lá do iceberg, né? Então, por exemplo, o lead entra ali, o comercial daí o comercial atende esse lead ruim, então tem toda uma estrutura ali em volta que eu também, no caso, eu tenho que dar um suporte ali também, porque senão ele vai falar que é mais o tráfego, o resultado ali é ruim. O público ele tá horrível, entendeu? Então acontece que eles julgam o marketing, o tráfego, porque o lead ele tá entrando ruim, mas ao final é o comercial deles que estão ganhando E você já pensou dar uma consultoria de a gente faz, a gente faz. Então, por exemplo, a gente cria o cliente oculto. O que seria isso? A gente entra em contato com esse cliente, né, para ver como está o atendimento dele. E ele não sabe. E ele não Agora sabe. ele sabe. Agora. O cliente oculto é principalmente para mim identificar falhas ali dentro. Porque aí eu vou ver, cara, ó, o comercial seu tá atendendo assim, mas é melhor fazer assim, de um outro modelo, que as suas conversões deles elas vão aumentar. Então, querendo ou não, é um trabalho em equipe entre o empresário e a empresa, o gestor. Né? Então, isso ajuda muito. O cliente oculto é a mesma coisa que eu faço. Aí o cliente oculto é seu ordem bump, né? E o cara não quer, você vai lá e vende mais. Interessante. E quanto tempo que tem sua agência já, Alisson, a New Vox? Comecei faz 1 ano e 8 meses. Aproximadamente. É você e a Priscila, inclusive ela tá aí. Tá por aí, cadê ela? Tá escondida? A Priscila eu conheci através de você e pra quem não sabe também, o Alisson ficou lá no escritório tem uns 2 meses que você saiu, né? Desde 1 ano. O negócio que eu falei, mano, dá pra você ficar. Só que o nosso formato agora de formato de venda, que é o Inside Sales, o que acontece? Mano, é gritaria. É sino tocando, é vamos bater a meta e vamos gritar, entendeu? Aí eu lá no computador. E fazendo call, esse cara. Cara, eu acho que o cara que mais gera de tráfego pro Google Meet é o Alisson. Ele não sai de call e Meet, velho. Ele não sai de call e Meet. É porque é calmo, né? Com os clientes, analisar métricas, apresentar os clientes, então é transparência, assim. E assim, Rafael, dentro do seu negócio, quando um cliente chega, ele fica perdido, por mais que você explique pra ele fica perdido, tipo, mano, o que é isso? O que isso pode gerar pra mim de valor? Que às vezes o cara, por exemplo, você vai fazer a apresentação pro rapaz, pro cliente, você vai fazer a apresentação, mostrar, ó, aqui que você tem que sentar, aqui que você tem que pensar em analisar, esses dados aqui são os que vão te levar para o seu cliente ideal. Mas assim, depois disso, você direciona ele para outro profissional porque você deu um pedaço do bolo. Só que ele tem que rechear esse bolo com completo. Depois você direciona ele para um profissional, ó, esse é o profissional que você tem que contatar agora, eu vou passar, ou então você fala assim, ó, esse profissional, eu vou tá mandando a sua pesquisa para esse profissional X e agora ele vai encaminhar agora o que você deve fazer, porque eu fiz a análise do seu mercado. Agora você precisa atingir esse mercado com anúncio, com prospecção, sei lá, onbound, ou outbound, ou inbound, enfim. Aí o que você faz depois que você faz a sua estratégia ali de marketing, analisou os dados, para onde você direciona ele? Então, eu entrego a estratégia pronta, eu entrego o carro. E aí, o grande desafio do cliente agora é colocar alguém para dirigir. Então, você vai ter o cara que vai ser especialista, por exemplo, vai ter uma agência que vai assumir aquela estratégia que eu vou entregar, olha, você vai trabalhar dessa forma no podcast, vai trabalhar dessa forma no YouTube, dessa forma no Instagram, você vai comunicar com essa linguagem. Então eu entrego essa estratégia e aí o cliente precisa pegar isso e entregar na mão de quem consegue conduzir.
O meu trabalho é fazer a consultoria e o acompanhamento da aplicação desse plano de marketing. Então, quando eu entrego lá o carro de Fórmula 1 na frente para o cliente, não é o cliente que vai pilotar, eu sempre bato nessa tecla. Ele tem que ter o setor de marketing dele ou a agência dele de marketing que vai conduzir aquela estratégia e a gente participa ali nos bastidores para ajudar a colocar aquilo nos trilhos. A hora que está funcionando, agora o cliente anda sozinho e ele tem aquela estratégia para seguir, entendeu? Mas você sabe, você tem um profissional que você direciona ele? Ou ele que escolhe? ele determina. Hoje, todos os meus clientes, eles já têm uma estrutura de marketing, seja interna na empresa ou em agência. Até porque o ticket do nosso produto acaba atingindo empresários maiores que já vão ter uma estrutura, né? Mas se ele não tiver, a gente faz indicação de agência que tem a capacidade de atender. Mas não é que, igual eu falei, não é que não é muito barato. Para quem está iniciando um negócio, às vezes o valor em si, o investimento em si, o cara vai pensar, caraca, velho, esse valor eu posso investir em outra coisa. Só que ele, assim, a gente tem que olhar sempre no longo prazo, uma vertente ao longo prazo. Então, se ele olha o que ele vai gastar tentando fazer um negócio, dando tiro no escuro, lá na frente ele gastou 3, 4 vezes mais. Exatamente. Como eu falei, a gente adianta às vezes 2, 3 anos de gasto com marketing só com inteligência de dados. E o maior problema hoje dos empresários atualmente, que é a geração Z que eles falam, né, é que a gente é imediatista, né? Imediatista. Eu falei isso. Cara, é que o cara quer aquilo ali pra ontem, entendeu? Ah, eu vou investir em marketing hoje. Oi, 10, 6, um mês. Nossa, um mês que vem eu vou fechar. Eu tô investindo tanto. Mas, cara, não. Hoje eles entendem que isso é a longo prazo. Com o investimento que ele vai fazer hoje, mas ele vai ter essa volta dele alguns 6 meses, 8 meses, 1 ano. Entendeu? Então acaba que eles investem já pensando a curto prazo. E isso é viável hoje, né? Por mais que inteligência artificial aí que tá, números e dados, é impossível você gerar alguma coisa a curto prazo. Não, engraçado que até no meu mercado, né, eu sou especulador financeiro há 6 anos. Os caras fazem essa conta de pedreiro. Eu falo de pedreiro, né? Porque eu falo de... Não é nem falando mal de pedreiro, mas fazendo conta de pedreiro. Porque você compra 5 sacos de cimento, no final deu 10, né? Mas assim, enfim. Mas eu falo porque eu posto lá que eu fiz 10 mil no dia. Aí o cara... 20 dias. Na verdade, o cara nem sabe que é o pé para operar, são 20 dias. Ele acha que são com 30. Caraca, o cara ganha 300 mil no mês, mano. Não é assim, pô. Não é assim. E lá na palestra do Da Vista, os meninos postaram um corte. Eu falei assim, por mais que a renda variável, ela tem uma possibilidade de te dar um lucro maior, mesmo que você tenha um lucro maior em curto prazo, a gente tem que olhar lá na frente, né? Eu acho que o interessante é você olhar, a vertente olha lá na frente. Então, assim, quando você for começar o seu negócio, começa a observar aonde você quer chegar. Não preocupa por onde você começou. Eu acho interessante isso. Por quê? Se você saber onde você quer chegar, ok. Agora, aquela frase diz, né? Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Deixa a vida... Igual Zeca Pagodinho, né? Então, assim, quando você for abrir seu negócio, aonde você quer chegar? Qual é que é a sua missão, visão e valores que eu acho interessante uma empresa ter? Porque se você não sabe, se você não tem uma missão, você não sabe nem motivar a sua equipe. Se você não tem um valor, a sua equipe pode ser de qualquer jeito. Desrespeitar um ao outro, falar de um ao outro, não cumprir o que você tem que cumprir. E se você não tem uma visão, né? Se você não tem uma visão, você não consegue chegar onde você quer. Então, assim, se você, visão do Potencialize, ter 15 mil alunos em 2 anos. A visão. E a gente vai bater. Em nome de Jesus, que a gente está trabalhando para isso. Já temos 600. Então, assim, mais de 600, né? Já foram 4 imersões. Então, eu acho interessante isso. E aí, quando chega um cliente, por exemplo, para você, Rafael, que o cara, tipo... Mano, não sei nada, não sei nem nada de negócio. E o cara quer começar no marketing. Você, tipo assim, o cara fala assim, o cara tá perdido. Eu não sei nem o que é fornecedor. Já aconteceu? Já, mas aí eu vou contar a história como é que foi pra mim, cara. Quando eu comecei a empreender, eu comecei com uma construtora, a gente construiu um prédio, tomou prejuízo, deu errado. E muitos anos depois que eu fui começar no marketing.
Qual que foi a história que eu ouvi, que é a teoria da zebra? Já ouviu falar na teoria da zebra? É o seguinte, você vai na savana africana, o leão, o guepardo, o leopardo, a hiena, todo mundo mais ou menos daquela cor da savana, aquela cor meio de terra ali, né? A zebra, ela é preta e branca. Então ela não aparentemente ela não está camuflada, né? Então você pensa, um predador enxerga a zebra a 4, 5 km de distância, eles já enxergam lá a manada de zebra, né? Só que é o seguinte, tem uma sacada aí. O leão, o leopardo, qualquer felino, para dar o bote, ele precisa observar a presa por 2 ou 3 minutos até encontrar um momento de fraqueza, ficar focado naquela presa e conseguir dar o bote. A zebra, a camuflagem dela é na manada, é entre elas. Então o cara olha para uma zebra, o leão olha para a zebra passou atrás de outra, acabou, ele já perdeu o foco, não acha ela de novo, tem que olhar a outra. Tanto é que quando esse pessoal de estudo coloca aquelas marcações na orelha do animal, o leão consegue focar aquele animal o primeiro a morrer. Então a camuflagem da zebra, ela funciona dentro da manada. Qual foi a sacada dessa teoria que mudou meu jogo? Se você não tiver coragem de ser o cara que vai sair do meio da manada e fazer diferente do que todo mundo está fazendo, você vai se expor ao risco. O leão tá lá te observando. Se você sair da manada, o bicho vai pegar. É um dos predadores que você tem ao redor. Esse é um, né? Meu amigo. Esse é um deles. Declara, você vê. Então, ou você tem a coragem de fazer diferente e fazer alguma coisa que ninguém na manada tá fazendo, ou você vai ficar misturado aqui no meio. E pensando no mercado hoje, o que é ficar misturado aqui no meio? A empresa que quebra com 1 ano, com 5 anos, com 3 anos, que quase 80% não passa de 5 anos, né? Então, o que mudou meu jogo, o que eu falo é, cara, o que você vai fazer, realmente vai fazer de diferente e que é uma dor do mercado. Qual que foi a dor que eu encontrei? Cara, hoje no marketing digital, ninguém trabalha com pesquisa de mercado. Ninguém. Eu sou o primeiro, eu trouxe pesquisa de mercado e inteligência de dados para o mercado digital. Então, isso é o que... Mas agora, isso me expõe ao risco também, né? Por quê? Eu começo uma operação, o que eu tô falando, eu tô me expondo aqui agora. Quantas pessoas do digital que às vezes vão ouvir falar, eu vou fazer o que esse cara tá fazendo? Nós acabou de falar do flutuante aqui, ó. Nós acabou de falar do flutuante. Que nós estávamos do lado do outro ali e falou, acho que o pessoal tá dando uma reformada. Eu falei, claro, olha o que chegou aqui, o flutuante, inclusive, muito obrigado, amigo Vitor Hugo aí, o flutuante Pérola Negra. Todas as edições a gente vai fazer nele quando for aqui em Tubiara, a não ser que você faça um Titanic, né? Aí... Não. Mas a gente falou. Não. Aí sempre quebra. Não. Titanic 2.0. É só o cara falar que Deus não derruba, aí dá certo. Mas o interessante é isso, porque na hora que ele viu que tem um negócio que tá tirando os clientes que ele tinha, ele foi lá e me reformou. E eu tô preparado, porque Potencialize em Brasília, a gente fez uma pesquisa de market share assim, não igual você faz, né? Eu nem sei, você fez a pesquisa para Brasília? Não, depois nós temos que fazer outra. A gente faz ela nacional e depois a gente vai subnichando. Então nós vamos subnichar para Brasília, mas de 600, quantos litros que nós atendeu nesses 3 meses? Tarso? Mais de 600. Mais de 600? Mais de 600 leads nós atenderam esses 3 meses. Nós ligou por 600, mais de 600. Todos eles falaram que não tem nada em lista de Brasília. Estou me expondo agora, pode vir um cara lá para Brasília. Só que é o seguinte, o desafio é comprar a galera, mostrar para eles que nós somos uma pessoa de credibilidade. Fazer o Potencialize aqui em Tubiara até que está sendo fácil, porque todo mundo me conhece. Lá ninguém me conhece. O que eu tenho ali de referência é o pessoal do Mastermind que eu participo, que querendo ou não me dá de uma certa forma a autoridade de chegar a lugares que outros não teriam condições. Network importante. Então assim, o que é interessante que eu falei para os meninos, vocês podem preparar, nós vamos ter concorrente, só que eu vou falar para vocês, não vai ser fácil para eles, porque a cada imersão que a gente faz é um degrau que a gente sobe, é uma régua que a gente sobe. Eu falei, nós temos que tomar cuidado, se nós subir a régua demais agora, nesse momento de início, futuramente a gente pode até, se a gente extrapolar demais, subir a régua, a gente tem que subir devagarzinho, porque depois nós pode quebrar. Porque às vezes nós vamos querer fazer uma operação muito cara, igual nós temos muito problema com data show, cara. Iluminação, porque o data show é ruim, não sei o que, nos lugares que a gente reserva, que a gente aluga. Aô! Nossa, hambúrguer!
Arthur Posidônio, a lenda. Não, tranquilo, só uma água. E aí, o que eu falei pros meninos? Se a gente jogar um LED, agora, nesse início, será que vai valer a pena? Porque não é barato. E depois, aí eu faço um curso com LED e outro eu faço projetor. Né? Então, assim, obrigado. As cartas, né? Que você tem pra, na hora que chegar, realmente mostrar o seu valor. Justamente. Então, o interessante é você sempre estar observando o mercado e se destacar de alguma forma, né? E eu acho que se você se destacar de uma forma, óbvio que diferente, ela vai ser um pouco difícil de você implantar no mercado. Mas chega. Isso. Começa com a estrutura que você tem, mas não para de crescer. Não para de crescer, não acomoda com a estrutura que você tem, né? Digitado, né? Começa com o que você tem, como que você tá, você só começa. Aí depois você vai aprimorando, vai servir. É interessante. E aí, beleza, então quando você faz as estratégias de marketing, você passa pro Alisson. Exato, ele pega a estratégia de tráfego. Já foi perfeito. Pois é. Vou precisar. Isso, Porque, cara, realmente eu não entendi a fundo como que funcionava isso. E agora eu consigo profissional da área. Então, tipo, agrega valor demais. Cara, eu tenho. Se for contar de tempo de mercado, eu trabalho com internet desde 2015. Desde 2015. Meu pai tá aí, ele não tá mentindo. Ele não vai mentir também. Minha avó, principalmente. Eu comecei no mercado. Eu tinha uma empresa de gestão de rede. Em 2015, eu tinha 17 anos, eu abri um CNPJ. Eu fui emancipado para abrir CNPJ com 17 anos. Eu não ia pra escola, velho. Eu fingi que ia pra escola e dava meia volta, depois minha mãe saía pro serviço. Eu com 17 anos, cara, eu tava ganhando 8 mil reais há 10 anos atrás. Eu ganhava mais que minha mãe e meu pai, junto com minha mãe fazendo faculdade, pós-graduada em matemática, pedagogia. Meu pai trabalhava em indústria e mesmo assim eu ganhava mais que eles. Eu trabalho com internet desde 2015 e eu nunca vi essa questão de... Isso. Porque todo mundo pensa em pesquisa de mercado, mas esse é outro ponto. Isso é o grande argumento de venda que eu tenho, né? Você acha que a Coca lança uma embalagem sem pesquisa de mercado? Sem estratégia. Então, todo mundo tem que trabalhar com pesquisa de mercado. Então, eu tirei pesquisa de mercado só dos grandes players, só de Coca, Itaú, Banco do Brasil, e trouxe para a realidade de quem vai trabalhar dentro do marketing digital. É a mesma metodologia, agora aplicada para quem tem, para quem quer investir no marketing digital. Isso, e também não abrange só negócios físicos, né? Negócios digitais principalmente. Digital, principalmente digital. Qual que é a sua dificuldade para fazer uma pesquisa dessa para quem é físico e para quem é digital? A dificuldade do físico é conseguir migrar o mindset da empresa para o marketing digital. Então, o cara não tem a cabeça, né, de negócio online, né? O hora que fala pro cara, vamos fazer um e-commerce, um site seu. Principalmente empresa que é familiar, que é aquele pai idoso, aí que segue ali a família. Sim. Aí você converter a cabeça dele e falar que aquilo ali funciona. Hoje, por exemplo, eu tenho um cliente, um dos grandes players nacionais na área de indústria, se chama Alimpar. É uma empresa familiar. O pai que fundou e agora o filho está começando a assumir a gestão. Então ele já está com essa cabeça. Mas aí qual que é? A gente está indo aos poucos. Por quê? Então a gente vai trabalhando como que tem que ser o site, pesquisa de mercado para isso, faz uma parte. Depois vem e faz outra. Que a grande sacada também é você conseguir adaptar a estratégia que vai ser planejada de acordo com a realidade do cliente. Porque a gente que está no digital, a gente pensa, você vislumbra oportunidades gigantescas. Mas se o cara não te comprar, ele não vai investir. Então você tem que desenhar a estratégia também. Você precisa vender a ideia para ele e saber o que ele está pronto para comprar. A mesma questão do marketing, a mesma ideia de funil de vendas. Esse meu cliente está pronto para comprar qual ideia? Ele está pronto para comprar uma ideia de podcast. Então vamos atacar isso aqui. Mas nós vamos atacar só o podcast, mas nós vamos atacar da melhor maneira possível. Entendeu? Então esquece as outras estratégias, que é o outro erro de quem está começando. O cara começa, ele já quer YouTube, Instagram, TikTok, site, automação para tudo, Telegram, e ele não consegue gerenciar tudo. Então começa pequeno, mas começa bem feito. Antes feito do que perfeito, mas não de qualquer jeito. Então você começa... Essa é boa, né?
boa. Anota aí. Antes Feito do que perfeito, mas não de qualquer jeito. Então você começa pequeno. Não, onde que eu vi essa, cara? Eu vi tem poucos dias, mas, cara, você começa pequeno, depois, é o que a gente falou também da estrutura aqui. Depois você vai, mas você começa direito. Começa pequeno, mas começa direito, né? O pessoal acha que é só abrir uma portinha, né? Eu errei muito isso aí, eu abri empresa. Cara, em meio a gestões que eu participo, hoje dentro do Iron, a gente tem acesso ao Agape, que é a Academia de Gestor de Alta Performance Empresarial. E o Agape, ele entra para dentro da sua empresa e te ajuda a fazer a gestão do seu negócio. Desde processo, pessoas, financeiro, tudo. Cara, na hora que esse cara me ensinou a fazer precificação, eu falei, velho, tá pago. Tá pago. Isso. Falei, cara, eu não sabia fazer precificação, uma coisa simples. Nenhum empresário sabe, 90% eu acredito. Os caras não sabem precificar. Na hora que eu falei pra ele assim, cara, que loucura. Quando eu tinha o bar, eu falava, quanto é que o vizinho ali, né, que era o Tião Carreiro, quanto que o Tião Carreiro tá vendendo na Brahma? R$15. Ah, vamos 15 também. Sim. Cara, interessante. Quantos que é o custo? R$7,50. Ah, põe 15 então, que nós ganhamos o dobro. Mas não é assim. Ixi, Porque cada empresa tem suas despesas e etc. Cara, é interessante. E por que eu falei sobre a questão de precificação? Porque são em pequenos detalhes que a pessoa quebra. Exato. Fazer um marketing bem feito é um planejamento. É um planejamento que ele tem que ter. E ele, cara, hoje uma empresa sem marketing, ela não vive. Mano, vocês têm noção? Hoje a empresa, igual a gente tem aqui, igual eu falei pra vocês, tem o Hélio, tem o Hélio que tem provedor de internet, hoje uma empresa não vive sem internet. A gente tem a Adriele que faz gestão de negócio e não consegue fazer. Como você vai gerir um negócio? Tem agências de marketing aqui, a empresa não vive sem marketing. Temos a contabilidade, que empresa que vive sem contabilidade? Então, uma empresa hoje ela movimenta um cenário muito grande de terceirização em pessoas. É incrível, cara. É incrível. Então, se a pessoa não fazer, por mais que você falou, não começa de qualquer jeito. Obviamente, esse não começar de qualquer jeito, ela vai depender de uma estrutura. Então, assim, igual você falou, a pessoa vai começar, ela não tem um investimento para fazer uma pesquisa muito ampla e muito... Não é qualificada, né? Obviamente, todas as pesquisas suas, elas têm qualidade. Sim. Mas fala assim, não, eu não quero fazer essa pesquisa aqui, ela consegue falar assim, ó, pra mim que tá começando, pra mim atingir o meu bairro que seja, você consegue fazer essa pesquisa? Consigo. Hoje, pra mim, a pesquisa, quanto maior, mais interessante ela se torna. Mas mesmo o cara que vai começar pequenininho, fala, cara, eu tô abrindo uma loja de roupa no meu bairro, vou vender aqui comércio local, etc. Na hora do cara pisar no marketing, ele tem que entender aonde que ele tá pisando. Passa na frente da câmera. Então, na hora dele fazer o marketing, ele precisa entender exatamente onde que ele está pisando. Então, ele tem que entender, os meus concorrentes estão fazendo o quê? Os concorrentes o que eles estão fazendo está dando certo? Né? Tá dando certo, está dando errado? Então, copia aquela estratégia que está dando certo. Né? E aquela que você acha, que você acredita que é o seu diferencial, você constrói em cima disso. Mas o cara que está começando pequeno, ele também precisa de inteligência de dados, ele mais do que o grande, porque a margem dele para errar é menor ainda. É interessante, né? Você antecipa os dados e o Facebook você tem que rodar para depois você descobrir. Exato, exatamente. É interessante, né? Exatamente. O que é a linguagem do tráfego, né? No Facebook você compra dado. Então, as primeiras campanhas que você roda, os primeiros testes que você faz, você está comprando dado. Você está vendo o que funciona, o que não funciona, que criativo que dá certo, que copy que funciona. Então, você compra dados. No nosso caso, é a mesma coisa. A gente compra dados, mas através de pesquisa. Né? Então, vou comprar dados, mas aí no Facebook me dá dados quantitativos. Quantidade de visitas, quantidade de cliques, quantidade de conversões, quantidade de alcance, pessoas que viram. E eu vou para o lado qualitativo. O que a pessoa comenta, o que ela pergunta, o que ela não sabe, de que ela precisa. Você vai mais pelo engajamento. Exatamente. Então, por exemplo, o cara está falando lá, um cliente nosso que é locação de carro. Carro por assinatura. Quem que conhece carro por assinatura? Quantas pessoas conhecem? Quantas não conhecem? Aí a gente vai para o qualitativo. As que conhecem, quais são as dúvidas dela? Por que ela não contrata? De que ela tem medo? Por que ela não pode? O que ela comenta? Então a gente descobre isso através da pesquisa e o cara vai montar a estratégia de marketing dele baseado nas dores que ele encontrou.
Caraca, mano. Que loucura, hein, velho? Entendeu? Que é o caso que a gente está fazendo para você. Por que o cara não opera no day trade? Ou se o cara opera no day trade, por que ele quer operar sozinho, por exemplo? Por que o cara quer ficar lá sentadão atrás do computador? Qual que é a dor dele para comprar alguma coisa que vai qualificar ele? Nós vamos descobrir como. O cara participa de fórum, ele faz comentário no YouTube, ele comenta um negócio no Instagram. Você descobre tudo que o cara pensa através da internet. Você usa inteligências artificiais? Usa inteligência artificial para isso. Então a gente vai, descobre blog, comentário em blog, Infomoney, a gente vasculha tudo para trazer isso. Fala, ó, o cara não está comprando por isso. Então você precisa fazer sua estratégia de marketing para matar essa objeção do cara. Eu tô indo bem. Entendeu? Isso ajuda no tráfego, isso ajuda no comercial, para quebrar a objeção. Por quê? Você vai cobrar a objeção no criativo que você vai rodar no tráfego. Justamente. Cara, interessante, né? A gente fez as qualificações, a gente entendeu que o pessoal lá de Brasília, por exemplo, estava operando muito opções binárias. Tudo que a gente ligava, opera opções binárias. Aí eu fiz um criativo, falei, agora eu vou comunicar igual esses caras. Fiz um remarketing pra ele e falei assim, opções binárias, a primeira palavra do criativo. Cara, já... Mano, Isso. foi o criativo que mais engajou e que mais voltou lead. Os caras que já tinham entrado no lead no remarketing, você clicou de novo e foi lá pra saber. Então é interessante, né? Você saber dar o tiro certo, né? E hoje... E você pode falar melhor disso, né? A comunicação que você fala de criativos, cara. Mas eu não saberia fazer isso se eu não soubesse dos dados. Aí entrou os dados do Facebook, entrou a minha qualificação pelo meu SDR, que ele me falou que, olha, tá tendo muita gente de opções binárias, vocês vão mexer. Entendeu? Isso. Então, assim, quais são os nichos hoje que tem na sua empresa, na Safra? Hoje a gente está trabalhando com indústria, aluguel de carro, né, também, venda de veículos seminovos, vocês com a parte de investimento, fabricação e venda de equipamentos para oficina mecânica, outro tipo de indústria também. Sozinho, pô? Eu sozinho. Cara, ele mais 10 inteligências. Isso aí, esse que era o ponto que eu ia começar. Sou eu sozinho, mas com uma operação de automação muito robusta que me custa mais caro do que 2 funcionários. Então, em vez de pagar 2 funcionários, eu contrato softwares e automações que gerenciam isso para mim. Então, hoje, esse era meu grande sonho. Eu quero ter uma empresa em que a operação seja simples. Porque eu já tive, por exemplo, construtora, já tive agência de tráfego. Cara, no dia que você tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas para você gerenciar, de repente seu negócio passa a ser gestão de pessoas e não aquilo que você realmente está vendendo. Então pro meu estilo preguiçoso que eu falei aqui no início, cara, eu quero focar só na minha operação. Então a minha operação precisa ser simplificada. Então hoje eu consigo faturar sozinho o que uma empresa com 5, 6, 7 funcionários me daria, entendeu? Então esse é um sonho que eu realizei com a fundação da Safra. E hoje para a pessoa te contratar, ele tem que entrar no seu Instagram, como que é o processo para a pessoa? Hoje pelo nosso site, safrapesquisa.com.br, ou pelo meu Instagram, Barone_Rafael, entre em contato comigo mesmo e a gente o robô faz o primeiro atendimento, só uma pequena triagem de 3 perguntas, depois chega até mim, é bem fácil falar comigo, eu sou um cara acessível, eu nunca fui muito de querer ficar distante do cliente, que é outra coisa importante. Eu gosto de atender o cliente, eu falo, eu ouço a objeção. Humanizar o atendimento é interessante. Exato. Eu escuto a objeção dele, eu escuto ele falando se tá caro, se tá barato, se ele não entendeu, eu que tô na ponta também, né? Na linha de frente. E hoje na sua agência, Alisson, quais são os nichos ali que você atende hoje? Cara, é negócio local, né? Então, desde academia, carros também, a gente atende a Fiat, concessionária, né? Vários nichos ali ecléticos, mas a gente tem os nichos específicos, por exemplo. Eu atendo nicho espiritual, por exemplo, né? Um nicho diferente, né? Então a gente tem os nichos lá específicos que a gente atende. Então eu não pego empresas específicos ali. Até porque eu já tenho estratégias comprovadas para me gerar riqueza. Mas esses que você não atende, qual que é o motivo que você não atende? Cara, é motivo da questão de otimização de tempo e de recursos. Ah, interessante. Se eu for pegar um nicho novo, eu vou ter que estudar tudo. E você já tem testes, né? Então, como eu já tenho validação de outros nichos, eu já validei tudo, já tenho tudo organizado nos projetos. Na hora que esse cliente entra, eu já tenho pelo menos a base pronta. Então eu só estudo esse resto que tem a oferecer.
Já tem uma inteligência pronta já do... pronta, organizada. Mas assim, obviamente, a gente falando de estratégia você tem que ter uma, se ela der certo, você escala essa estratégia, mas você tem que rodar uma em stand-by para testar, porque na hora que ela parar... Por exemplo, a campanha, na hora que ela tá dando certo, você vai Você pra outra. vai fazer o teste novo. Porque se aquela ali der ruim, você já tem outra. Isso, que é voltando no caso da zebra. Você encontrou sua nova manada, se você não sair de novo, se acomodar de novo ali no meio daquela ali de novo, você... Então o tempo todo você tem que estar testando novos negócios para ver novos investimentos que podem te proporcionar um crescimento exponencial lá na frente. E qual que é o seu Instagram? Você fala pro pessoal aí, como que eles entram em contato com a Inbox. Eu falo que o empresário, ele não me acha, eu acho ele. Passar anúncio tá doidado, então pode esperar que uma hora você vai ver esse anúncio, tá? Mas isso aí. a minha página é Alisson, underline, QC? QZ. QZ, põe na tela aí, Thales. Ele mexeu aí, ó. Ele esbarrou na... Alisson Lima, underline. Show. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Eu agradeço, Rafael. Gigante. Parabéns pelo Obrigado, evento, Alisson. obrigado pelo convite. Agora a gente vai chamar os próximos, vai dar uma pausa aqui rapidinho. E a gente vai chamar agora a Amanda e o Natan. Se prepara aí.